Neste sermão, continuaremos a lidar com o texto do versículo 5, que foi incluído no sermão anterior, onde já havíamos começado a abordá-lo. Quando o dia da festa terminava, Jó mandava buscar seus filhos e os abençoava. Então, levantando-se pela manhã, oferecia holocaustos de acordo com o número deles, pois disse: é possível que meus filhos tenham pecado e não tenham glorificado o Senhor em seus corações. E assim fazia Jó todos os dias. Jó 1, 2 a 5. No último sermão, começamos a discutir o que significava quando Jó santificou seus filhos ou ordenou que cada um se santificasse. Sob a lei e antes que os sacrifícios fossem oferecidos, as pessoas que os ofereciam tinham que ser purificadas de antemão, como está em Êxodo 30, 18 a 21. E isso era para lembrá-los de que somos indignos de nos aproximar de Deus por causa de nossas poluições, impurezas e indignidade. Se chegarmos a Ele como somos, merecemos ser rejeitados e considerados como carcaças fedorentas por Ele. Sabemos, como disse o profeta, que nossos atos de justiça, os melhores atos, incluindo qualquer ação de cultuá-lo, são trapos imundos. Consequentemente, temos que nos purificar. E como nós fazemos isso? Os antigos pais tinham cerimônias definidas, como eram necessárias antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tinham essas ajudas para compensar a ignorância da época. Hoje sabemos que devemos nos refugiar no precioso sangue do Filho de Deus, que foi derramado para nossa purificação. Devemos invocar o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo se desejamos ser recebidos como puros diante de Deus. Mesmo nosso culto seria apenas pecado horrendo sem o sangue de Cristo. Além disso, também temos que gemer por causa de nossos pecados, pois é assim que seremos purificados ao reconhecer nossa total incapacidade e falta de qualquer justiça que fizesse Deus nos ouvir, como está em 2 Coríntios 7, verso 9. Em outras palavras, se estivermos conscientes do mal dentro de nós, experimentaremos simultaneamente uma tristeza, até mesmo um ódio, porque fomos tão infelizes em cada ato, até mesmo os melhores, pelos quais em nós mesmos sempre ofendemos nosso Deus. É assim que ainda experimentaríamos a verdade e a realidade de nossos pecados sem as figuras que existiam antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que temos que fazer toda vez que precisamos invocar a Deus? Cada um de nós deve considerar nossas fraquezas e contaminações. E se estivermos descontentes com elas, em como não glorificamos a Deus, e ao mesmo tempo pedirmos a nosso Senhor Jesus Cristo que nos lave, podemos, tendo sido purificados por seu sangue, ir diante da face de Deus, seu Pai, como puros, tão somente por causa de Cristo, sem somarmos nada à justiça perfeita dele. Agora, isso não é algo que temos que fazer apenas um dia por semana ou por um certo período de tempo, mas devemos fazê-lo continuamente pelo resto de nossas vidas. E devemos lembrar que Paulo diz que nosso Senhor Jesus Cristo foi sacrificado como um verdadeiro cordeiro pascal, para que agora possamos participar de seu sacrifício, de fato, em toda pureza, como está em 1 Coríntios 5, 7 e 8. Ele não diz que os cristãos devem se consagrar a Deus uma vez por ano, mas que devem continuar a fazê-lo por toda a vida e continuamente. Por quê? Porque o sacrifício que Jesus Cristo ofereceu e do qual participamos é eterno, e o poder nos pertence para sempre. Portanto, de manhã e à noite, dediquemos nossa atenção e esforços ao que nos é mostrado aqui, ou seja, purificar-nos, porque Deus nos concedeu a graça de estar sempre perto de nós, tão somente por causa de seu Filho. E nós só honramos o Pai ao nos deleitarmos completamente em seu Filho e em tudo o que o Pai é para nós somente em Cristo. Quando a lei foi revelada, a ordem de Deus foi principalmente para os judeus. Purificai-vos, porque o Senhor deseja anunciar-vos a sua glória amanhã, disse Moisés, em Êxodo 19, verso 10. Agora Deus se manifestou a nós na pessoa do seu Filho, para que possamos sempre contemplar sua face enquanto o Evangelho é pregado.
pois nele Deus se revela a nós pessoalmente. Como resultado, devemos possuir esse afeto e zelo de que falei, ou seja, ser totalmente dedicado a Ele, renunciando a todas as poluições que nos impedem de servi-lo e honrá-lo verdadeiramente no meio de uma geração corrompida e perversa. Agora segue-se que Jó sacrificou de acordo com o número de seus filhos. Já mencionamos brevemente o quanto Jó temia que seus filhos pudessem ofender a Deus, não o glorificando, embora ele não os proíba de ter comunhão uns com os outros em suas festas, encontros e banquetes, pois sabe que fazer isso é uma coisa boa, mas procura curar as enfermidades a que os homens são inclinados e sujeitos nessas ocasiões. Além disso, pode-se perguntar como ele foi capaz de sacrificar, visto que tal ainda não tinha sido ensinado na lei e que ele tenha vivido muito antes de Moisés nascer. Agora os sacrifícios que oferecemos a Deus sem fé devem ser repreendidos e inúteis. Então, como Jó poderia sacrificar, já que ele não tinha conhecimento certo da vontade de Deus? E sem conhecimento verdadeiro, sabemos que é impossível exercer verdadeira fé. Agora precisamos lembrar o que foi dito no primeiro sermão, a saber, que Deus queria ter alguma semente e remanescente no mundo, até que a sua igreja fosse estabelecida entre os judeus e sua lei fosse estabelecida por escrito. Um povo que clamaria a Ele na pureza de coração, através do conhecimento na revelação da sua palavra. É verdade que imediatamente após o dilúvio, os filhos de Noé se tornaram corruptos, assim como os descendentes imediatos de sua raça, que tiveram uma nova lembrança da horrível vingança de Deus, mas passaram a inventar muitas superstições e suprimir a verdadeira adoração a Deus. Mas ainda restaram alguns que continuaram na pureza da revelação que Deus ordenou. E foi assim para que Deus sempre tivesse alguma igreja neste mundo e um pequeno número de pessoas, segundo a eleição da graça, que o invocassem, e para que ao mesmo tempo pudesse transformar tudo em condenação dos incrédulos no mundo, para que ficassem ainda mais sem desculpa. Sabemos que os homens sempre tentam usar a ignorância como desculpa, pensando que são absolvidos diante de Deus se tiverem essa proteção. Mas Deus quis que um pequeno número de pessoas o servisse com toda a pureza e fossem os juízes de todos aqueles que se desviaram, como todo homem em Adão naturalmente faz, e se afastaram completamente do caminho certo. Esse também era o papel de Jó. Sabemos de fato que Deus instituiu os sacrifícios desde o início do mundo, pois se tivessem sido criados por causa das vontades e desejos do homem, teriam sido mero lixo que Deus teria rejeitado, trapos imundos que só ofenderiam ainda mais ao Deus 3 vezes santo. E também sabemos que os sacrifícios de Abel foram preferidos aos de Caim por causa da fé. Gênesis 4:4 e Hebreus 11:4. Ora, se Abel tivesse inventado essa maneira de sacrificar a Deus, não poderia ter sido por fé, pois o essencial é que Deus nos guia e governa, e a fé nunca pode existir sem obediência à revelação de Deus. A verdadeira fé deve sempre responder ao que Deus instituiu claramente. Assim vemos que Deus foi o autor dos sacrifícios que existiram desde a criação do mundo. Quando Ele ordenou que os homens sacrificassem a Ele, Ele lhes disse por que eles estavam fazendo isso. Pois se os homens oferecessem animais sem entender o porquê, isso seria inútil. Isso seria apenas zombaria. Agora sabemos que Deus instruiu seu povo para a sua salvação. Portanto, não há dúvida de que quando Deus ordenou sacrifícios, Ele também explicou seu verdadeiro uso e como eles seriam proveitosos para eles, para a sua salvação. E assim eles saberiam que eram indignos de se aproximar dele e mereciam a morte. Que eles tinham que reconhecer que todos eram culpados, mas que também perceberiam que ainda havia uma maneira de se reconciliar com ele. Um sacrifício que ele mesmo haveria de prover. E esses apontariam para aquele sacrifício final. Observemos primeiro que aqueles que utilizaram corretamente os sacrifícios segundo a vontade de Deus, testemunharam que eram culpados de morte e da ira infinita de Deus,
como se estivessem aceitando uma obrigação autêntica de alguma dívida impagável por eles mesmos. É por isso que Paulo, falando aos Colossenses sobre as cerimônias da lei, as chama de dívidas e certificados de dívida. Colossenses 2,14, que devem subjugar os homens diante de Deus para mostrar que eles não podem escapar da condenação da morte eterna sem o remédio dado soberanamente por Deus, por sua misericórdia gratuita e soberana. Agora, é uma lição boa e útil quando os homens reconhecem e confessam que são culpados diante de Deus e encaram diretamente o fato de que, quando o animal é morto em sacrifício, é isso que eles merecem por causa de seus pecados. Foi assim que Deus quis levar os homens à humildade. Ao mesmo tempo, Ele também queria dar-lhes a esperança de que, apesar de serem tão miseráveis, seria oferecido um sacrifício que purificaria seus pecados. Agora, os pagãos faziam a mesma coisa, mas sem fé, porque não conheciam a Deus a quem deviam homenagem. Por outro lado, eles não sabiam que sua adoração era aceitável a Deus. Eles, não sabendo isso, apenas tentavam, como é comum em toda a religiosidade humana, barganhar com Deus, o que só aumenta a culpa humana. Em uma palavra, eles não sabiam com que fim ou propósito estavam sacrificando. Consequentemente, tudo foi feito por via das dúvidas, como dizemos. Foi um esforço inútil. Deus detestava todos os sacrifícios que eram oferecidos sem entendimento e sem fé. Como odeia todo culto hoje que não esteja baseado em toda a verdade do Evangelho da Graça e não somente em parte dele. É verdade que havia pompa e cerimônias suficientes, mas isso não significava nada porque, como ensina o apóstolo, os sacrifícios não tinham valor externo a menos que fossem baseados na obediência a Deus e a sua palavra, como está em Hebreus 11, 4 e 17. Agora, é verdade que Jó não tinha a lei escrita, mas é suficiente que ele tivesse o ensino que veio de Deus a Adão e que Noé deu a seus filhos. Aqueles que perseveraram nesse ensinamento não foram ensinados por homens, e embora ouvissem o ensino por meio de homens, consideravam essa regra como vinda de Deus, pois de fato era suficiente que Deus os instruísse sobre sua vontade sem usar profetas, como ele fez subsequentemente. Assim, vemos agora que os sacrifícios de Jó não foram feitos de forma imprudente, mas com fé segura na palavra de Deus, apontando para o sacrifício final e único, Jesus Cristo. Quando lemos Noé sacrificando a Deus após o dilúvio, entendemos que quando ele pegou animais sem defeito, ele estava sendo instruído do céu, como está em Gênesis 8, 20. Não era a sua responsabilidade fazer distinções entre animais e dizer: estes são puros e imaculados, esses são impuros. Deus teve que lhe dar essas instruções. O homem não define o que é puro ou impuro. O mesmo vale para Jó. Não que ele seja o definidor do que é aceitável, mas que ele esteja seguindo a vontade de Deus que o guia e governa. Essa é a característica da fé, como dissemos. Sendo isso verdade, a primeira coisa que devemos notar é que, desde o início do mundo, Deus permitiu que os homens andassem nas trevas ao fornecer evidências pelas quais eles teriam sido condenados por serem amaldiçoados e que, além da revelação geral, essas cerimônias externas foram o bastante para condenar e deixar indesculpáveis os incrédulos. Além disso, vemos também como os homens estão completamente entregues ao mal, visto que pervertem as coisas boas e santas. E quando Deus lhes fez conhecer sua vontade, eles a mudaram completamente, como fazem com o Evangelho que flui somente das Escrituras hoje, acrescentando o saber, entre aspas, humano à perfeita revelação de Jesus, revelação final em Jesus Cristo. Já que vemos que os homens são inconstantes dessa maneira, percebamos que precisamos orar para que Deus nos contenha e não permita que nos desviemos da pureza de sua adoração. O que aconteceria se Ele não nos retivesse? Também sabemos que não basta adorar a Deus em aparência e com alarde e inventividade. O principal é que o adoremos sabendo quem e de que espécie Ele é, reconhecendo sua vontade para que possamos aderir a ela e somente a ela
pela sua palavra somente, sem acrescentar ou tirar. Houve grande espetáculo acompanhando os sacrifícios dos pagãos e até mesmo daqueles que adoravam a Deus corretamente. No entanto, um grupo era réprobo e Deus os considerava abomináveis, e o outro grupo era aceitável para ele, se estivesse dentro da sua revelação. Os pagãos sacrificavam com grande pompa, com incenso e perfumes e afins, e os próprios judeus faziam o mesmo sob a lei. Então, o que temos? Os pagãos querem honrar a Deus sem conhecê-lo, porque não sabem quem é Deus ou sua majestade. Eles são obrigados a sacrificar aos ídolos que imaginaram e construíram em suas mentes, como muitos fazem na igreja de nossos dias. Deus não aceita adoração exceto aquela oferecida por aqueles que o conhecem. Isso é o primeiro ponto que deve ser fixado aqui. Agora, o segundo. A adoração a Deus deve ser espiritual. Os pagãos pensavam que Deus seria apaziguado oferecendo um boi ou um bezerro. Que zombaria! Como se Deus tivesse mudado de forma e, quando irado com os homens, pudesse ser apaziguado dessa maneira. Muitos pensam, mesmo na igreja de nossos dias, que podem apaziguar Deus assim também. Assim, a primeira regra da adoração é que ela deve ser espiritual. Devemos ver além dessas figuras visíveis, pois seu papel é nos levar a um objetivo celestial e não nos manter presos aqui embaixo neste mundo, sem elevar nossas mentes ao céu ou presos a algo que podemos fazer por nós mesmos. É assim que os fiéis sempre olharam para Deus quando sacrificaram, e também foram lembrados de seus vícios e pecados, para que se desagradassem com eles e vissem que não há nenhum bem em si mesmos. Os pagãos não sabiam nada sobre isso. Então, entendemos agora que não devemos ficar com o exterior quando se trata de adorar a Deus. Devemos chegar ao ponto principal, a saber, que temos que saber quem é o Deus que devemos adorar, como devemos nos aproximar dele e as cerimônias que devemos usar para nos levar a esse culto espiritual de que se fala aqui. Por exemplo, hoje os papistas têm muitas cerimônias como a nossa, pois se ajoelharão quando quiserem orar e seguirão outras práticas. Falarão de uma cruz, mas uma cruz completamente esvaziada do Evangelho, do escândalo da cruz. Bem, vemos que eles não sabem para onde direcionar sua atenção. Eles se ajoelharão diante de ídolos de madeira ou pedra e dessa forma mostrarão que não sabem quem é Deus. Ou muitos se ajoelharão diante de um Deus que criaram em suas mentes, ainda que não tenham feito imagem exterior dele. Como resultado, tudo o que eles pensam que tem em termos de religião é poluído e profano. Eles vão fazer muitas reverências e acenar com os braços, mas pervertem tudo porque não consideram o que Deus ordenou claramente em sua palavra somente. Em vez disso, eles seguem suas próprias invenções e ideias e pensam que fizeram muito quando juntaram muitos movimentos sem sentido. Consequentemente, eles estão trabalhando sem propósito, porque não seguem a regra da palavra de Deus. Todo o seu culto só aumenta seu pecado e culpa diante de Deus dessa forma. E é assim que nos diferenciamos daqueles que não percebem que existe um Deus a quem devemos adorar e ao qual devemos vir por meio do nosso Senhor Jesus Cristo somente, por sua graça soberana. E devemos servir de acordo com a sua palavra e sua palavra somente. Quando percebermos isso, poderemos dizer que os sacrifícios que oferecemos são agradáveis e aceitáveis a Deus. Mas notemos também que muitos até fazem mau uso e brutalizam esse método, que é bom e santificado para adorar a Deus. Como? É verdade que não temos ídolos neste lugar hoje. É verdade que não temos todos aqueles acessórios triviais do papado que infectam e corrompem a adoração a Deus. Mas quantos há entre nós que pensam que fizeram tudo o que precisavam quando realizaram alguma cerimônia, tiraram o chapéu ou dobraram o joelho? Fizeram boas obras? Lá estão eles. Pensam eles bem de si mesmos. Desiste do verdadeiro Deus por um Deus de suas imaginações. E ainda assim, não consideram aquela humildade que, como eu disse, devemos ter quando nos aproximamos de Deus, admitindo que somos culpados diante dele
por causa de nossos pecados e não temos nada de nós mesmos para oferecer a Ele. Eles não consideram o caminho para buscar a graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não consideram dedicar-se a Deus com toda a pureza para serem santificados. Eles não consideram nada disso. Mas eles terão suas cerimônias externas, sim, mas como eu disse, tudo isso não é nada. Portanto, aprendamos a servir a Deus em espírito e em verdade, como está em João 4:23. E a fé será um bom guia para fazer isso quando tivermos nossos olhos fixos na palavra de Deus e nela somente, como está em Hebreus 8:5, que sempre nos conduzirá a nós, a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o modelo celestial em quem devemos contemplar qual é a vontade de Deus, seu Pai, se quisermos ser como Ele por sua graça somente. Isso então é a razão pelos sacrifícios que são mencionados aqui. Agora, quando lemos que Jó oferecia sacrifícios de acordo com o número de seus filhos, entendemos que ele não poupou a substância que Deus colocou em suas mãos. Se ele fosse um homem pobre, ele ainda seria aceitável a Deus, mesmo que não tivesse trazido sacrifícios. Mas porque ele tem os meios e a habilidade para fazer isso, nos dizem que ele os usou para esse fim. Vamos agora aplicar esse ensinamento a nós mesmos. Já disse que não temos mais os sacrifícios que existiam antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando se trata de orar a Deus, já que esse é o principal culto que Ele exige que o invoquemos, como está no Salmo 50, 14 e 15, confessemos que todo o nosso bem-estar está nele e damos graças por seus benefícios, por sua graça soberana, e nos esforcemos como resultado do operar da graça em nós, para purificar nossos corpos e almas, para que ambos sejam consagrados à sua honra e sirvamos também ao próximo com o que Ele nos deu, a graça do Evangelho, sabendo que estamos no mundo para que possamos associar-nos uns aos outros de tal maneira que ninguém seja dedicado a si mesmo, mas ao benefício dos membros com os quais Deus nos uniu e nos fez um. Sendo assim, que cada um de nós examine a si mesmo. É verdade que orar a Deus é comum a todos nós, mas ainda assim, cada um de nós deve ser motivado de acordo com o conhecimento que possui baseado na verdade somente. Se um homem é mais instruído do que os outros, é certo que deve ter um ardor muito maior e mais intenso para orar a Deus com maior devoção, porque se o conhecimento não nos levar a isso, do que nos serviria a não ser nos condenar? É assim que devemos avaliar nossas oportunidades e privilégios e avaliar a nós mesmos. E então, quando se trata de nos oferecer a Deus, devemos considerar o que Ele colocou em nossas mãos. Dependendo do que cada pessoa recebeu, ela será ainda mais culpada se não glorificar a Deus. Consequentemente, visto que Deus derrama seu Espírito sobre nós mais abundantemente do que sobre os outros, em outros lugares e gerações, devemos considerar compartilhá-lo com o nosso próximo. Aqueles que têm conselho devem pensar em compartilhá-lo com outros. É assim que devemos imitar Jó no número de sacrifícios que ofereceu por seus filhos. Além disso, quando o texto diz que Jó se santificou por seus filhos, é para mostrar que os responsáveis pelos outros devem estar atentos e, quando encontrarem alguma falha, devem se considerar culpados diante de Deus por não lidarem consigo mesmos primeiro. E esse ponto deve ser observado, pois vemos como a autoimportância reina no mundo. Se um homem tem muitos filhos, ele se alegra por ter tantos seres humanos sob seu comando e obedientes a ele. Se ele tem os meios para alimentar uma família grande, ele fica satisfeito. Mas isso é apenas auto-engrandecimento puro, pois a responsabilidade que vem com isso é desconsiderada. É verdade que Deus honra os homens quando lhes dá como súditos aqueles que criou à sua imagem e semelhança. Mas essa honra traz consigo uma pesada obrigação. Quem tem família para criar deve estar sempre vigilante, pois se Deus é ofendido por alguém da família, o chefe e guia dessa família deve se considerar culpado. Ele deve gemer diante de Deus como se fosse o culpado da falta que foi cometida por quem está sob sua responsabilidade. E mesmo que ele não tenha consentido com isso, ele ainda deve fazer. Eu não cumprir meu dever,
apesar de estar vigilante dia e noite e estar sempre exortando meus filhos e meus servos e servas a servirem a Deus. Ainda é impossível para mim fazer tudo o que é necessário. Vejo meus filhos ofenderem a Deus. Vejo falhas em meus servos e servas. Quem é o culpado? Embora eu me esforce para instruí-los, ainda há muito o que repreender em mim, pois não lhes mostro o tipo de exemplo que deveria. Se eu andasse no temor de Deus como deveria, eles teriam que me imitar. E o fato de estarem se desviando do caminho certo é possivelmente minha culpa também, minha falha. Portanto, devo mostrar a eles o tipo de exemplo que quero que sigam. Se os pais e líderes com filhos e servos sob eles olhassem para as coisas dessa maneira, as coisas seriam melhores do que são hoje na Igreja de Deus. Os príncipes, magistrados, pastores e pais devem praticar isso especialmente. Eles devem estar vigilantes e vigiar cuidadosamente aqueles que são confiados a seus cuidados. Se houver falhas, eles devem se considerar culpados. Se reconhecem escândalos e atos dissolutos, é porque não cumpriram seu dever. O mesmo é, de maneira particular, verdade para os ministros da palavra. Se eles veem que a igreja não está sendo governada como deveria ser pela palavra somente e para a glória de Deus, que há distúrbios e desacordos, que até o nome de Deus é desonrado, eles devem se lamentar e assumir responsabilidade por isso, sabendo que Deus está mostrando a eles que eles não estão cumprindo o seu dever como deveriam. É por isso que Paulo diz que se humilhou por causa dos vícios que existiam na igreja de Corinto. Deus queria me envergonhar nisso, diz ele, em 2 Coríntios 12, 21. Paulo consentiu com a luxúria, os tumultos, a lascívia e os vícios semelhantes dos coríntios? Não, de forma nenhuma. Ele tentou repreendê-los por tudo isso. Ele poderia ser acusado de mostrar-lhes o caminho para o excesso? Certamente não. Agora, embora tenha cumprido plenamente o seu dever aos olhos dos homens, ainda sente que Deus quis quebrantá-lo de alguma forma para que ele se entristecesse pelos pecados e excessos que recaíram sobre a igreja, cuja orientação e responsabilidade eram suas. Se Paulo, que tinha grande zelo por cumprir seu dever, ainda se sentia culpado quando havia algum mal na igreja, o que, eu lhe pergunto, será de nós, que somos frios como gelo quando comparados a ele? O que será daqueles que se preocupam apenas remotamente com a honra de Deus na igreja, contanto que lucrem com isso e permaneçam em sua posição, que para eles é a mesma coisa? Portanto, prestemos muita atenção ao que é dito aqui, que Jó sacrificou de acordo com o número de seus filhos, e prestemos atenção e nos humilhemos diante de Deus, e peçamos a Ele que nos perdoe não apenas quando o mal ocorrer, mas vamos impedi-lo sempre que podemos. Como? Deixe os pais manterem seus filhos em rédeas muito curtas. Que os líderes cuidem para que Deus seja servido e honrado acima deles e somente a glória de Deus seja o alvo comum de toda a igreja. Que seus lares sejam governados com toda a pureza para que sejam como pequenas igrejas de Deus. Todos os pais têm essa responsabilidade. Que aqueles que estão encarregados dos cargos mais honrosos na igreja sejam ainda mais diligentes. Que os magistrados façam cumprir as leis, que devem manter a boa ordem e reduzir todas as atividades contrárias ao serviço e à honra de Deus. Quando eles fazem isso, eles estão fazendo a coisa certa para manter a boa ordem se ela foi instituída como deve. Que não fechem os olhos e finjam não ver nada quando algum erro foi cometido, na igreja, em seu lar, no governo, mas que sempre tenham a medicina preventiva à sua disposição. Que os ministros da palavra não esperem que tudo esteja depravado e que o diabo domine, mas assim que houver alguma brecha e pequeno desvio e as coisas não estiverem indo bem, tentem corrigi-las o mais rápido possível para que as coisas não possam ir de mal a pior, como costumam fazer. Jó agora continuou dizendo: eis o que está literalmente no original. É possível que meus filhos tenham pecado e não glorificado a Deus. Ao não bendizer e glorificar, amaldiçoamos a Deus. Observemos que o texto diz que ele não esperou que Deus lhe enviasse uma mensagem para ameaçá-lo
por causa dos pecados de seus filhos, mas tomou a iniciativa dizendo: é possível que meus filhos tenham pecado. Agora, esse é um ponto que devemos observar bem, pois hoje em dia são muito poucas as pessoas que toleram ser admoestados, repreendidos ou ter suas falhas apontadas. Mesmo que seus vícios sejam notórios em todos os lugares, eles encontrarão uma maneira, se puderem, de cobri-los e se desculpar e racionalizarem. Mesmo que uma pessoa queira repreender aqueles que pecaram, ela deve se preparar para travar uma guerra mortal que resultará em ser o principal inimigo daqueles cuja salvação ele buscará, mesmo na igreja. Agora, se os homens não podem suportar ser repreendidos quando pecam, como eles vão se condenar voluntariamente, repreender a si mesmos e dizer: é possível que eu tenha cometido tal pecado, eu ou minha família? Agora vemos aqui que Jó sempre teve o pensamento de que era possível que seus filhos tivessem pecado. Por conseguinte, o Espírito Santo nos faz saber qual é a nossa responsabilidade, a saber, quando nos conscientizamos de que todos somos culpados de condenação, cada um de nós deve estimular-se a instigar voluntariamente seu próprio caso e coração, ainda mais na medida em que Deus nos concede a graça e toma a iniciativa e oferece pessoas que nos exortam a fazer o que devemos. Se nessas circunstâncias resistimos a Deus quando Ele nos envia tais mensageiros, é certo que, se não permitirmos que nos repreendam, não é às criaturas mortais que nos dirigimos. Estamos resistindo à majestade de Deus, que pretendia nos reconduzir à verdade quando viu que estávamos a ponto de nos lançar na escuridão de racionalizações com as quais o pecado destrói o homem. Como é importante esse ponto. No entanto, vemos que Jó não pensou apenas em si mesmo, mas também naqueles que foram confiados ao seu encargo. Mesmo o "é possível que tenham pecado" o levou a chamar a todos ao arrependimento. Atitude bem diferente do que vemos normalmente, quando até o pecado claro é racionalizado. Portanto, vem que em nossos dias se faz exatamente o contrário. Se um homem quer dar desculpas para si mesmo, ele imediatamente aceitará a primeira que se apresentar, ou buscará um líder, entre aspas, que coce seus ouvidos com a mentira e não o leve à palavra de Deus. Um homem fez isso ou aquilo, ele prefere mentir para se absolver e não reconhecerá sua culpa. Se tiver amigos, filhos ou servos, procurará entre eles alguém para atestar por ele. Ouvi dizer que foi feito, mas não tive nada a ver com isso. Vemos que a maioria das pessoas procura esse tipo de buraco para se esconder. Agora Jó está muito longe de colocar esse fardo sobre os outros, pois ele sabe que se seus filhos pecaram, ele terá que prestar contas. Portanto, aprendamos a não nos consolar com nossa hipocrisia e continuar em nossos vícios, que devemos remediar na medida do possível. Essa é a lição que nos é dada aqui. Ainda poderíamos perguntar se Jó teria que se atormentar dessa maneira sem nenhum propósito, a menos que seus pecados fossem conhecidos por ele. Parece que certamente é suficiente para um homem estar ciente de que pecou, que naquele momento ele está humilhado diante de Deus. Mas parece ir longe demais imaginar que fosse possível que tivesse pecado e não glorificado a Deus, e isso já o levasse ao arrependimento e contrição. Primeiro, vamos lembrar o que Salomão diz no capítulo 28. Bem-aventurado o homem que teme, ou se faz temer, pois a palavra significa isso, isto é, aquele que se faz temer, mas aquele que endurece o coração, diz ele, cairá em todo mal. Provérbios 28:14. Quando Salomão fala dessa forma, ele nos diz que devemos andar com grande preocupação, considerando a nós mesmos, se poderíamos ter cometido algum pecado, e apenas a possibilidade deveria nos levar à contrição. Tamanha é nossa vontade de, em tudo, glorificar a Deus. Agora, esse temor tem uma borda dupla. Em outras palavras, devemos temer pelo futuro e devemos temer pelo passado. Temer pelo futuro, sabendo bem que devemos trilhar um caminho reto em todos os nossos caminhos, sempre sendo prudentes e hábeis, perguntando a Deus
como o profeta Isaías ordena em Isaías 32, e nos encomendando ao seu Espírito Santo para que ele nos dê a sabedoria de não vagar sem rumo em qualquer direção que não seja a glorificação do seu nome. É assim que devemos ter medo do futuro. Quanto ao passado, embora não tenhamos consciência dos pecados que cometemos e dos muitos vícios que passaram diante dos nossos olhos, devemos, no entanto, pensar neles, nos desagradar por causa deles e nos condenar. É assim que devemos ter medo em relação ao passado e ao futuro. E temos que notar isso nesta passagem, quando Jó diz: é possível que meus filhos tenham pecado, embora não o saibam. Essa é a preocupação que precisamos experimentar se quisermos ser motivados a pedir a Deus que perdoe nossos pecados, para que Ele não nos permita cair em nenhum aspecto, mas continuemos no caminho que Ele nos mostra. Agora, a título de conclusão, quando Jó diz: é possível que meus filhos tenham amaldiçoado, na verdade, não glorificado a Deus, isso é mostrar maior aversão para que saibamos que defeito há em não glorificar a Deus e não lhe atribuir o louvor que merece de nós. Na verdade, isso deve fazer os nossos cabelos ficarem em pé em nossas cabeças, e devemos tremer de horror quando se fala em amaldiçoar ou não glorificar a Deus. Vemos agora porque a expressão bendizer a Deus foi usada com um significado oposto na tradução. Em resumo, o fato é que o texto diz que Jó temia que seus filhos não tivessem glorificado a Deus como deveriam e que, se não glorificassem, era como se o amaldiçoassem. Agora, o ponto é que devemos considerar como devemos glorificar a Deus em toda a nossa vida, pois é para isso que fomos criados e vivemos. Então, se queremos que nossas vidas sejam aprovadas por Deus, vamos sempre nessa direção para que possamos bendizê-lo e glorificá-lo. E que o nosso zelo e desejo ardente de servir a sua glória seja tal que percebamos que é intolerável, até mais condenável, sempre que não glorificamos o seu nome e ele for, por assim dizer, amaldiçoado ao não ser glorificado. O que significa que somos a razão pela qual a sua glória é desfigurada, por assim dizer, quando na verdade ele colocou sua imagem em nós para que ali sua glória brilhasse. Portanto, não ultrapassemos nossos limites, como fazem muitos que vivem apenas para blasfemar contra Deus, para serem amaldiçoados diante dele, porque seu nome é blasfemado neles. Tomemos conhecimento de que tais pessoas são como monstros criados contra a natureza. Mas oremos para que Deus nos conceda a graça de saber que Ele nos colocou no mundo para engrandecê-lo, enquanto aguardamos o dia mais abençoado, em que Ele nos receberá a todos para si mesmo, depois de termos vivido neste mundo, quando nossa busca era apenas ser governados por Ele, sujeitando-nos a Ele em todas as coisas e em todos os lugares, para em tudo glorificá-lo. Amém.